Quantos encontraram? Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Todos os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantando-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até este versículo, nesta noite. Meus amados irmãos, um texto, como eu já falei, bem familiar de toda a igreja, que trata a respeito da vida, desta parábola, na vida de um jovem chamado pródigo, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. E esta noite eu quero trazer-lhes um pensamento a respeito das 3 fases da vida do pródigo. 3 fases na vida deste jovem. E que talvez, no decorrer da nossa vida, nós possamos estar cientes de que, se nós nos encontrarmos em alguma dessas fases, precisamos ter muito cuidado, independente da fase que seja, nós precisamos ter muito cuidado. Jesus conta esta parábola dizendo a respeito deste jovem que, num determinado tempo, chegou ao seu pai e disse: Pai, eu quero a minha parte de tudo aquilo que me convém, e tudo aquilo que é do Senhor, eu sei que eu tenho uma parte e eu quero a minha herança. Não era comum de se fazer isso, não era cultura da época de se fazer isso. Jesus está dando um exemplo para os seus ouvintes a respeito de algo que poderia acontecer na vida de alguém, de desejar ter algo antes do tempo que lhe era permitido. Jesus estava dizendo: pode ser que no coração de alguém surja um desejo de obter algo que ainda não é tempo de tê-lo, ainda não é o momento de chegar às suas mãos. E uma das fases do pródigo é o prazer. O prazer, que eu também posso chamar de ídolos do coração, como diz Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Ídolos do coração. Por que ídolos do coração? Porque a intenção daquele jovem não era adquirir o que era de direito seu, para poder ampliar, crescer, ou talvez até enriquecer mais de uma forma lícita e comum. Mas a intenção daquele homem, daquele jovem, era a ganância que estava no seu coração de ter condições de sustentar os desejos que estavam eleitos dentro de si.
os desejos da carne, as vontades do coração, os ídolos do coração. A vontade daquele jovem era de ter posses e condições para manter os ídolos que estavam dentro do seu coração, as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas concupiscências, os seus pecados, os seus prazeres. E é comum, muitas vezes, nós vermos alguém que está no ambiente familiar e desejar sair desse ambiente. E quando eu digo do ambiente familiar, não estou falando do ambiente secular, mas estou falando da família espiritual, da família cristã. Pessoas que estão vivendo abundantemente, mas não conseguem perceber aquilo que se tem, parece que não tem nada. Pessoas que vivem com os pés dentro da igreja, posso dizer assim, mas o seu sentimento é de nunca usufruir daquilo que é espiritual. Parece que nunca está bom, parece que as coisas sempre estão ruins, estão indo de mal a pior, e não conseguem ver aquilo que é espiritual. Tem toda a oportunidade de usufruir, mas não faz. Tem toda a oportunidade de exercer ou de receber a sua herança e ter ela ao seu benefício, mas não fazem. Desejam se afastar do ambiente, desejam sair atrás do seu bel prazer para se alimentar dos ídolos do seu coração, dos seus próprios desejos humanos e carnais. E preste atenção aqui em uma coisa, irmão. Quem tira os pés da igreja, quem sai da igreja com os seus pés, o seu coração já saiu há muito tempo atrás. Qualquer pessoa que se afasta das coisas de Deus, fisicamente, não vou mais à igreja, não tenho mais prazer nas coisas espirituais, o seu coração já está longe desse ambiente há muito tempo. O sair é só uma consequência dos seus desejos alimentados. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que estão presentes fisicamente, mas as vontades são de fora. O prazer não é de estar no ambiente espiritual, ou de se alimentar da herança que o pai tem, mas sim é de pegar tudo o que ele tem e se mandar. O jovem não falou para o pai o que ele ia fazer. Ele só falou: pai, eu quero a parte da minha herança. E o texto bíblico vai dizer: poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que tinha e partiu para um lugar distante, para longe do pai. Para quê, pastor? Para cumprir a primeira fase da sua vida, que é os ídolos do coração, os prazeres mundanos. Todo ser humano, ele tem um vazio existencial. Todo ser humano, ele nasce como se ele fosse uma fechadura. Olha para essa porta de vidro. Ela tem uma fechadura. No meu molho de chave, que é a chave de todos os cômodos da igreja, tem várias chaves. Quantas vocês acham que dá certo nessa fechadura? Quantas que dá certo nessa fechadura? Mas eu tenho 20, 30 chaves no meu molho de chaves. Nenhuma outra dá certo? Algumas podem até entrar na fechadura, mas não abre. Tem muita gente assim. A nossa vida é como se fosse uma fechadura, irmãos. E às vezes tem algumas chaves que até dá certo para entrar no espaçozinho, mas não consegue abrir. A única chave que consegue preencher
as nossas necessidades existenciais é o Espírito Santo de Deus quando vem fazer morada dentro de nós. Nenhuma outra chave vai dar certo para a tua vida. Você pode procurar aonde você quiser, você pode andar por onde você quiser, você pode garimpar aonde você pensar, sempre vai haver um vazio dentro daquele que não tomou uma plena decisão por Cristo Jesus. Por isso que muitos se enveredam para as drogas, para o alcoolismo, para a prostituição, tentam de todas as formas preencher, até mesmo buscam na ganância do dinheiro, achando que o dinheiro vai preencher o seu vazio. Não vai. A única coisa que preenche o vazio existencial do ser humano é o Espírito Santo de Deus, quando vem fazer morada em nós. Sabe essa tristeza que muitas vezes você vive? É porque a chave até entra, mas não está girando. Sabe por que muitas vezes você tenta e não consegue? É porque está usando a chave errada. Só tem uma chave que dá certo aí. Só tem uma chave que consegue abrir essa fechadura da tua vida, que nós chamamos de alma. Essa chave é Cristo Jesus. Não adianta, meu irmão. Todos os prazeres humanos são superficiais e passageiros. Esse jovem saiu achando que estava fazendo o máximo. Ele saiu na sua primeira fase, que era do prazer. Agora eu vou viver do jeito que eu quero, ninguém manda, eu que faço. Sabe por quê? Porque na casa do pai existem regras. Na casa do pai existem regras. Mas o filho que não quer entrar debaixo das regras do pai, ele inventa um jeito de sair de perto. Ele não suporta estar debaixo das ordens do pai. Então ele se afasta por causa das suas vontades próprias, dos seus desejos humanos, por causa do prazer. Mas quando ele se afasta, logo ele encontra na sua segunda fase, que é a escravidão. É só um golinho na taça dos desejos. Satanás não te oferece muita coisa, não. Ele só oferece um gole, que parece que é um gole da liberdade. É só uma mordida no fruto que é proibido do pecado. Só uma mordida. Aonde parece que vai se ter uma total liberdade, mas na verdade se torna uma escravidão. Porque a Bíblia diz que todo aquele que está em pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive em pecado, ele é escravo do seu pecado, ele não é liberto. Mas o que o inimigo faz? Ele ludibria. Ele diz, não, agora você tem liberdade, coma. Agora você tem liberdade, prove. Agora você tem liberdade, aproveite. Uma falsa liberdade que na verdade é uma verdadeira escravidão. A segunda fase deste jovem era a escravidão. Ele estava preso nas suas correntes, dos seus ídolos do coração. Estava preso aos seus desejos, escravizados aos seus desejos. Você está entendendo essa palavra nessa noite, meu irmão? Às vezes nós estamos vivendo como escravo de vontades e desejos da nossa carne, e não estamos percebendo que ela está nos matando, nos levando a prazeres humanos. Porque talvez, aparentemente, não parece ser pecado,
mas está te afastando de Deus. Aparentemente, parece que não está errado, mas está tomando o teu tempo, que era de Deus. Está se tornando escravo dos seus vícios, dos seus prazeres, daquilo que enche a nossa vontade. E o que tem que acontecer com ele? Partir para a terceira fase da vida. Que quando ele se deparou sendo escravo de verdade, ele diz assim: eu perdi tudo, eu não tenho mais nem o que comer. Me ofereceram um serviço para mim cuidar de porcos. Eu acho que quem cuida de porcos anda de jaleco branco, né? Bota branca, limpo, né? Cheiroso. Escravo, mal cheiroso, sujo, com fome. Tanta fome que dá vontade de comer a comida dos porcos. Que sujeira, que imundícia de vida, que escravidão, que engano. Mas no versículo 17 tem algo importante demais da conta. Que ele entendeu o que ele estava vivendo. No versículo 17 ele diz assim: eu sei o que eu estou vivendo, eu estou sendo escravo disso aqui, eu estou morrendo, eu tinha tudo e hoje eu não tenho nada. Eu tinha dignidade, eu tinha moral, eu tinha condições, eu tinha comida, eu tinha cama, eu andava limpo. Na casa do meu pai, eu tinha tudo isso. Mas para alimentar o meu prazer, a minha vontade, achei que estaria livre. Mas na verdade, agora que eu estou escravo. No versículo 17, ele diz assim: caindo em si, disse. Caindo em si. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre mentalidade aqui na igreja. E cair em si é saber qual posição que nós estamos. Escute, irmãos, olhe para cá, por favor. Cair em si é ter consciência da vida que nós estamos vivendo. Isso é cair em si. O que a Bíblia está dizendo é que esse jovem, ele caiu em si, ou seja, ele teve consciência plena do que ele estava vivendo, que ele estava verdadeiramente escravizado, que ele estava perdido, e que ele sabia onde poderia encontrar conforto, abraço, carinho, amor, cuidado. Significa que ele sabia onde que ele tinha que ir. Mas a questão não é só saber, a questão é ter uma atitude. Tem muita gente que sabe qual é o caminho certo de ir para o céu. Você conversa com ele, ele debulha a Bíblia para você assim, que dá um show. Conhecer, saber o caminho, não significa que está trilhando nele. Tem muita gente que conhece o caminho, mas nunca andou por ele. Tem gente que sabe por onde é que vai, mas não tem prazer em andar no caminho. É por isso que Jesus falou assim: eu sou o caminho. Ele está dizendo: ande por mim, venha comigo, eu que vou conduzir. Aquele homem caiu em si. E caindo em si, ou seja, a consciência dele lhe trouxe a vida que ele estava vivendo e aonde que ele poderia ir. Que ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome. Mas ele teve que sair para ver o que ele perdeu. Escuta, irmãos, por favor.
Ele só percebeu o que ele perdeu depois que ele saiu. Enquanto ele estava dentro, ele não via o que é que ele tinha. Ele não enxergava os benefícios que tinha. Achava que estava preso. Achava que estava sob o jugo dos pais. Quantas pessoas que têm essa visão da igreja? Que aqui não está bom, que aqui é ruim, que aqui é isso, é aquilo. Mas depois que sai, se perde, olha para trás e fala: meu Deus, eu tinha tudo, mas eu não via. Estou trazendo essa palavra para nós refletirmos, irmãos, que muitas vezes nós estamos com tudo na mão, estamos desperdiçando aquilo que Deus está nos dando. Alguém falou aqui nessa noite, talvez até por causa da própria ingratidão que tem no nosso coração, de reconhecer os benefícios que Deus já fez por nós. E ele diz assim: então me levantarei, irei, ou seja, ação, atitude, para chegar na terceira fase da vida, que é a libertação. Quem está escravo precisa ser liberto. Para ser liberto, precisa ter perdão. E ele diz assim: eu sei aonde que eu tenho que ir, mas eu não só sei o quanto eu vou levantar, e eu vou. Me levantarei e irei. E eu vou fazer assim, me ensinou. Eu vou chegar e vou dizer assim, assim, assim: pai, eu pequei contra ti perante os céus. Não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas me aceita de volta. Me aceita de volta. Eu nunca devia ter saído daqui. Aqui eu era amado, abraçado, acolhido. Aqui eu tinha tudo, mas eu não percebia. Pai, me perdoa. Eu tenho certeza que esse discurso foi muito maior do que esse. Aqui Jesus está contando a história. Mas imagina o encontro do filho voltando para a casa do pai, mal cheiroso, sujo, magro, com fome, cabeludo, como um mendigo. E o pai olhando para ele diz assim: meu filho, você pode estar desse jeito, mas é meu filho. Pode ser que ninguém te valorizou, mas é meu filho. Eu sabia que ia dar nisso, mas você não me pediu conselho, você saiu sem dizer nada. Mas eu te recebo porque tu é filho. A fase do perdão e do arrependimento é que nos traz de volta à casa do Pai de verdade, aonde quebra as cadeias que está nos amarrando, que está nos prendendo, que está nos fazendo a ficar paralisado, e voltamos para a casa do Pai, e recebemos das mãos do Pai roupa limpa, calçado novo, anel nos dedos, honra, reverência novamente, recebemos festa, recebemos renovo, somos novamente reconhecidos como filho. Porque para o pai ele estava morto, mas tornou a ter vida. O irmão Luiz falou aqui, talvez estava parecendo um monte de ossos secos, porque o pai disse assim: porque este meu filho estava morto, mas agora ele está aqui comigo e está vivo. Estava morto, mas reviveu. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesta noite, em nome de Jesus.